Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de quinta-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã. Que Deus possa falar com você hoje, você possa sair daqui, né, desse nosso encontro aqui, desse nosso devocional edificado pela palavra e pela oração. Amém? Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida. E você que está aqui pela primeira vez, nós temos o nosso encontro aqui, nosso devocional, todos os dias a partir das 6 horas da manhã. O vídeo fica disponível e você pode estar participando aqui comigo. E se você quiser também entrar para o meu grupo do WhatsApp, né, de devocionais, eu posto o link lá todos os dias. Então você pode estar, aqui embaixo tem um primeiro link ali, você pode estar entrando então no grupo do WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe tua vida no dia de hoje, tua casa, tua família, em todas as áreas, que você possa ser abençoado. Vamos então continuar nossa leitura do livro de Atos. Nós estamos lendo aqui o capítulo 7 de Atos. Nós vamos ler ali a partir do versículo 35. Então aqui nós temos o relato de Estevão, né? Estevão ele foi interrogado pelos líderes religiosos a respeito daquilo que ele estava pregando. Ou seja, ele tinha a convicção de que Jesus era o Messias e ele pregava a mensagem do reino, do evangelho de Jesus Cristo. E eles não gostaram muito da ideia, e então Estevão está aqui explicando o seu ponto de vista para eles. E agora ele vai falar sobre Moisés. Então ele pegou desde o início, desde Abraão, né, ali no início do povo de Israel, né, o povo escolhido por Deus. E ele vai agora citar a vida de Moisés. E ele fala assim no versículo 35. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles quem? Do povo de Israel, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Olha só que interessante, aqui nós temos a gente chama de tipo isso, né? Na teologia a gente chama de tipo, ou seja, era uma representação do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo também seria o libertador do povo, assim como Moisés foi no Antigo Testamento, Cristo seria então no Novo Testamento. E aqui no versículo 36, ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Então, ele estava realmente aqui falando de Jesus Cristo, ele já sabia, então ele já estava profetizando que Jesus Cristo iria aparecer e seria como ele, assim como Moisés, né? E aí ele diz assim, ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Lembra que aqui é Estevão que está falando, ele está relatando isso àqueles líderes religiosos, aqueles principais, os maiorais ali, né, os sacerdotes, enfim. Ele estava falando isso para eles. E ele continua dizendo assim, mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe e ao contrário rejeitaram-no em seu coração e voltaram para o Egito, e o seu coração voltou para o Egito. Né? Disseram a Arão, ou seja, eles não voltaram fisicamente, mas o coração do povo de Israel estava voltado para o Egito, não saiu do Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Vocês lembram desse fato? Moisés subiu ao monte onde ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e como ele demorou a voltar, o povo achou que ele não voltaria mais. Então eles pensaram em construir, eles construíram na verdade, fabricaram um bezerro de ouro e eles adoraram esse bezerro como se fosse o próprio Deus verdadeiro. Olha só que ilusão e que enganação que eles tiveram. Isso desagradou muito aos olhos de Deus e também de Moisés. Inclusive, Moisés, quando voltou do monte e viu tudo aquilo acontecendo, ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Se você for ler, você vai ver que isso realmente aconteceu. Então, no versículo 41, naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Aqui já foi uma profecia também de que isso iria acontecer, que o povo iria ser exilado, o povo de Israel.
Versículo 44. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança. Agora ele começa a citar o tabernáculo da aliança, ou seja, aquele lugar onde a presença de Deus habitava. Você lembra que o povo de Israel, quando peregrinou por 40 anos no deserto, eles levavam dentro dessa tenda a Arca da Aliança e ali a presença de Deus. E essa arca ela ficava num lugar separado chamado de Santo dos Santos. Então Estevão vai relatar isso aqui no seu discurso. Então, versículo 44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que foi feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. Aqui então Moisés tinha morrido, Moisés não entrou dentro da terra prometida, assim como muitos dos israelitas não entraram também. Levaram sob a liderança de Josué quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi. Ou seja, eles permaneceram nesse formato de tenda, levando para um lugar, para outro, até que o reinado de Davi ele tomou forma, né? Então Davi foi ungido por Samuel e ele veio a reinar, e o reinado de Davi tomou forma então, e esse tabernáculo então nesse formato permaneceu até Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Preste atenção nessa frase, habitação para o Deus de Jacó. Olha só que interessante o que Estevão está falando aqui. Mas foi Salomão quem lhe construiu casa. Então, o tabernáculo que andava de um lado para o outro dentro de uma tenda permaneceu até Davi. E Davi propôs no coração em construir um templo, tá? Um local para Deus habitar de forma fixa. Deus ficaria dentro daquele templo. De certa forma é o que Davi pensou, né? Só que Davi não realizou esse feito. Quem realizou foi seu filho Salomão. Davi preparou tudo, né, os materiais, o projeto, tudo. E quem construiu o templo, então, foi Salomão. Então, a gente tem aqui esse relato. Só que Estevão diz aqui no versículo 48 algo interessante para mim e para você. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Olha só, primeiro, aqui nós temos aqui, Davi pediu a Deus que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Davi pediu para colocar Deus dentro de um templo, tá? Agora Estevão vai dizer que, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Preste atenção nisso. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Aqui é um questionamento que Deus faz. Diz o Senhor. Ou seja, onde seria o meu lugar de descanso? O que Deus está querendo dizer é que como que vocês querem que eu vá habitar dentro de um lugar que vocês criaram, que vocês fizeram, que vocês construíram com as próprias mãos, um edifício de pedras? Então Deus está dizendo, eu não habito dentro desse lugar, não. Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Aqui eu queria abrir um parênteses aqui muito importante. A gente tem um costume de falar a seguinte frase, eu vou à igreja adorar a Deus. Se você parar para pensar, a gente tem esse costume porque a gente tem na nossa mente que Deus está lá na igreja, no templo físico, lá onde a gente diz, é minha igreja tal, é lá que Deus está, então eu vou ir lá adorar a Ele. E esse tipo de pensamento está completamente equivocado, porque nós não vamos à igreja adorar a Deus, porque Deus está em nós através do seu Espírito. É preciso que você preste muita atenção nisso. Nós não vamos à igreja adorar a Deus. Nós adoramos a Deus aonde nós estivermos. E a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali a presença de Deus está. Então a gente tem essa ideia de que a gente adora a Deus lá na igreja. Então a gente em casa não adora, no trabalho não adora, onde a gente estiver a gente não adora. Por quê? Porque a nossa concepção é de que a gente precisa ir à igreja adorar a Deus. Isso está muito equivocado, está completamente errado. Daí você me pergunta, não, mas então por que a gente precisa ir para a igreja? A realidade é que a gente vai para adorar a Deus junto com outras pessoas. Porque eu não consigo adorar a Deus sozinho. Mas eu consigo adorar a Deus ou melhor dizendo, eu não consigo adorar a Deus em comunhão com outras pessoas sozinho. Não há como.
Porque a Bíblia diz, em primeiro lugar, ame a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não estiver com ele? Então, uma forma de você ter comunhão com outras pessoas adorando a Deus é indo à igreja. Você consegue compreender a diferença? Tem muitas pessoas que pensam que Deus ainda está lá dentro da igreja, né? Principalmente no catolicismo, quando as pessoas vão lá e fazem o sinal da cruz quando passam na frente da igreja. A ideia dessas pessoas é que Deus está lá dentro da igreja. Deus não está dentro da igreja. Deus está dentro de nós através do Espírito. Então, aonde nós estivermos, nós carregamos a presença de Deus. E é por isso que Estevão fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de nós, que somos criatura dele. Então nós precisamos entender exatamente o que nós vamos fazer na igreja. É adorar a Deus junto com os irmãos. Mas eu adoro a Deus também na minha casa, porque eu sou igreja. E nós juntos adoramos a Deus em comunhão, porque amamos uns aos outros, cumprindo o mandamento que Jesus nos deu, que ele nos ensinou. Amém? Então, só fazendo esse parênteses aqui para explicar o que Estevão está querendo dizer aqui. Versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então eu queria ler até aqui, e amanhã a gente vai falar sobre, né, o apedrejamento de Estevão, que foi a forma trágica como ele morreu, de certa forma trágica aos nossos olhos humanos, mas diante de Deus foi algo tremendo o que aconteceu. Mas até esse momento, então, Estevão estava ali colocando seu ponto de vista e falando tudo isso para aqueles líderes religiosos, mas a gente vai ver que eles não aceitaram nem assim. Mas ele fez a sua parte, tá? Então, aqui nós temos esse relato tão importante do discurso de Pedro, de Estevão. Eu sempre estou confundindo, né? Pedro e Estevão, agora é Estevão, né? Então, o discurso de Estevão foi tão importante e eu recomendo que você leia várias vezes para que você possa ter na mente. Isso aqui é um resumo do povo de Israel, né? Desde o início ali até esse momento aqui de Salomão, né? Até o templo, enfim, toda essa questão, tá bom? Então fica essa palavra aí para nós. Eu te convido a estar aqui comigo amanhã para nós lermos esse final aqui do apedrejamento de Estevão, de que forma que aconteceu isso. E vai ser muito impactante para as nossas vidas, tá bom? Então vamos orar. Se você pode, feche teus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esta manhã, Pai, tão maravilhosa, tão especial. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, porque tu tem, Senhor, sido fiel a cada dia conosco. Obrigado, Senhor, por até aqui ter nos sustentado debaixo da tua mão poderosa. Continua, Senhor, operando o teu milagre nas nossas vidas, nos direcionando, Pai, nos enchendo da tua graça, da presença do teu Espírito sobrenatural, Senhor. Que coisas maravilhosas possam acontecer em nós e através de nós, Pai. Que onde nós estivermos, a tua presença esteja conosco, que a gente possa ter, assim como Estevão, essa mesma sabedoria, esse mesmo entendimento, esse mesmo desejo, Pai, ardente pela tua presença. Senhor, que nós possamos ter as palavras certas na hora certa, possamos ser usados por Ti, Senhor, de forma poderosa, Deus. Eu coloco a cada um que está aqui comigo, Pai, nessa manhã, que Tu venha fortalecer, Pai. A gente entende, ó Deus, que nós adoramos a Ti, Senhor, onde nós estivermos, e nós estamos aqui nesse momento, por mais que reunidos de forma virtual, mas nós estamos adorando a Ti, Senhor. Somos igreja, somos povo. Nós queremos pedir, Senhor, que Tu venha, Deus amado, guardar as nossas vidas, guardar o nosso lar, a nossa família, Pai. Livra-nos de todo mal, Senhor, e nos dá a Tua direção e Tua graça, Pai. Que nós possamos realmente resplandecer a Tua glória, brilhar a Tua luz em nossas vidas, Pai, e que as pessoas possam ver essa luz brilhando em nós e através de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de devocional, Senhor, e que possamos ser edificados nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde o teu lar, tua família. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho e deixe seu comentário também. Tá? E se você puder compartilhar com mais pessoas, para que essas pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus, tá? Então você pode estar enviando o link aí para mais pessoas. Se você quiser, mais uma vez avisando, entrar para o meu grupo do WhatsApp, só clicar aqui embaixo no link. E também tem a música que eu compus
baseado na história de Estevão. Tá aqui embaixo também no link. Você pode estar ouvindo e sendo abençoado. Que Deus abençoe sua vida e amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas e eu espero você comigo. Deus abençoe em nome de Jesus.